segue sem melhorar. Trabalhador. Noite. O IBGE divulgou recentemente dados sobre o desemprego no Brasil. O ano de 2018 começou com uma pequena redução na taxa de pessoas sem ocupação. Em 2017, o número de desempregados ficou em 12,7%, 2 dígitos abaixo do seu maior pico. No auge da crise, esse indicador chegou a mais de 14% da mão de obra ativa do país. Um fato chama atenção. Ao perder o emprego, muitos trabalhadores foram para o mercado informal. Sem carteira assinada, muitos não contribuem para a Previdência Social. Pela primeira vez na história, o Brasil tem menos funcionários registrados que pessoas ganhando a vida por conta própria. São vendedores ambulantes, cozinheiros, manicure, pedreiro, costureiros, garçons, cabeleireiros e por aí vai. Será que esse fenômeno virou uma tendência? Que implicações o novo arranjo econômico traz para o país? Trabalhar sem garantia da lei é um bom negócio ou apenas uma saída para driblar a crise? Informalidade é o tema desta noite, que a Darmélia vai apresentar os nossos convidados. Tudo bem, Darmélia? Boa noite. Suzete, boa noite. Boa noite a você que nos assiste. Recebemos no nosso estúdio Patrícia Mendes Ribeiro, que é presidente da Feira da Madrugada da 44. Isso Boa mesmo. noite, Patrícia. Boa noite, obrigado pelo convite. Recebemos também Dilze Persílio, especialista em gestão de pessoas. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, Dilze. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês. E ao meu lado está o Danilo Orcida, economista, advogado e sociólogo. Também é nosso convidado mais uma vez. Agradecemos sua presença, Danilo. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Uma boa noite especial aos telespectadores do programa Sobre Todas as Coisas. E uma boa noite a Suzete e a você. Obrigada. E você de casa, participe pelo WhatsApp. É 996734567. 996734567. E também pode assistir pela internet. www.tvbrasilcentral.com.br. Eu quero começar a nossa entrevista perguntando, Danilo, para você, se tem como a gente definir o que é a informalidade, o que é o mercado informal. Porque a impressão que a gente tem quando a gente fala em mercado informal é que nós pensamos numa certa insegurança, ausência de direitos. É isso mesmo? Olha, de fato, essa mentalidade ela não é errada. Porque quando falamos de informalidade, já estamos falando de um trabalhador que está no mercado, de fato ele está no mercado, porém ele não está no mercado formal, né? E esta ausência de formalidade acaba resultando em uma série de questões. A primeira delas, na ausência de alguns direitos. Como ele não contribui, ou como não tem ali um registro formal, é por óbvio que, como consequência, mais à frente ele pode sofrer consequências, como o não acesso a alguns benefícios assistenciais, benefícios previdenciários. E acredito que também um aspecto que merece atenção, essa ausência de formalização também o impede de ter acesso a linhas de crédito. Porque podemos observar aí que o governo acaba fornecendo uma série de linhas de fomento, de crédito, que se restringem à figura de empresas ou se restringem apenas ao mercado formal, né? Então, eu acredito que, por um lado, pode-se dizer sim que existem alguns contras em relação à informalidade. Ô Dilze, então a informalidade ela vai muito além da falta, né, da ausência da carteira assinada, né? Na verdade, hoje o próprio conceito de informalidade ele está bem diferente do que era há tempos atrás. E aí a gente tem que levar em consideração que os incentivos do SEBRAE e da própria flexibilização da lei permite que profissionais, antigamente autônomos, hoje são MEIs, microempresários. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente fala que a pessoa não é seletista com a carteira de trabalho assinada. Isso não significa que ela esteja 100% na informalidade, sem nenhuma garantia ou nenhuma questão legal. Tem muita gente que trabalha por conta própria, pagando imposto. Exatamente. Porque você precisa, por exemplo, seja um consultor, um professor, horista, ele precisa emitir uma nota. E, para isso,
tem outras formas de você estar inserido no mercado formal que não seja como um executivo seletista. Então, existe sim uma projeção, uma gestão de carreira nessa dita informalidade, que foi aquela sua primeira provocação na abertura do programa. É possível sim. E hoje você tem pessoas que, na hora da contratação, eu trabalho com seleção desde vagas operacionais, altos executivos, e eu tenho profissionais que já perguntam, eu posso ser contratado como PJ, eu posso ser contratado como MEI, porque ele fazendo as contas, ele percebe que é mais vantagem. Então, existe vários perfis de profissionais e vários perfis de informalidade. E isso é legal discutir esse assunto aqui, para que a gente possa esclarecer. Certo. Eu queria que a nossa convidada Patrícia contasse para a gente como é que você saiu da informalidade para a formalidade e quantas pessoas foram, de certa forma, beneficiadas com essa sua ação. Bom, o que vocês chamam de informalidade e formalidade, talvez o meu ponto de vista seja diferente, né? Eu não tenho essa inteligência que eles têm para falar sobre esse assunto. Eu sou contra a informalidade, no meu ponto de vista. Por exemplo, se um tempo atrás eu perdi o emprego, eu não tinha mais para onde trabalhar. Vem a idade, a questão da idade, né? Vem a questão da falta de especialização. O que aconteceu comigo no meu caso? Eu fui para a rua. Eu tinha que fazer alguma coisa para manter a minha família. Quando eu fui para a rua, eu fiquei 2, 3 anos na rua. E eu senti que eu era muito informal. Como que eu manifestava, fazia manifestação, pedindo direitos, se eu não era legalista? Como que eu queria exigir uma coisa se eu não estava legalizada, formalizada, com nenhuma associação, instituição e nada? Foi aí que nós lutamos pela Feira da Madrugada. Você vendia o quê, Patrícia, na rua? Roupa, confecção, né? Enfim, peguei uma certa onde eu trabalhava, comecei a mandar fazer umas roupinhas e fui trabalhar na rua, descobri que era informalidade. E, sinceramente, a informalidade me trouxe mais benefícios do que quando eu trabalhava na formalidade. Mas eu não sou a favor da informalidade. Então, você tem que ter um prazo determinado. Você vai ficar informado até quando? Você tem que ter planos, metas, projetos. Não pode ser uma vida inteira na informalidade, porque isso também não vai te trazer benefícios. É porque nós temos uma situação que é o seguinte, o país entrou em crise, as pessoas perderam o emprego, assim como você colocou, você tinha família para criar, muitos descobriram uma forma de ganhar dinheiro, né? Cresceu muito o número de pessoas que começaram a fazer comida em casa e a vender na rua, e elas conseguiram sustentar famílias com esse tipo de serviço. Mas isso que a Patrícia está falando é muito interessante, deveria ser realmente um período, porque a formalidade, e quando eu falo formalidade, eu incluo também essas pessoas que trabalham por conta própria, mas que têm um CNPJ, que de alguma forma paga seus impostos. Mas essas pessoas acabam tendo mais direitos até de poder reivindicar alguma coisa, né? Olha, eu até, Suzete, me arrisco a dizer que o cidadão que se enquadra num programa como o microempreendedor individual, que foi colocado aqui pela Dilce, que até então, veja, era até R$60 mil ano, faturamento, você poderia se inscrever, né, nessa condição, e recentemente o governo aumentou para 81 mil, ou seja, ampliando aí, inclusive, um pouco mais esse espaço para que as pessoas se formalizassem, se registrassem. Eu vejo que esse microempreendedor, que é um prestador de serviço, ainda que esporadicamente, ainda que de forma avulsa, ele está na formalidade. Porque, querendo ou não, na medida em que ele tem ali, ele passa a ter um CNPJ, aí, digo, ele tem acesso a linhas de crédito, ele tem condições de sair daquela condição que inicial, expandir o seu negócio, tem condições, inclusive, de obter benefícios de ordem previdenciária. Então, eu até insiro o microempreendedor individual já numa condição de uma formalidade. É como se ele fosse o estagiário do empresário. Então, ele quando ele começa como informal, porque a crise bateu a porta, e literalmente eu preciso garantir o leitinho das crianças, a partir daí eu começo a produzir, eu quero vender para uma empresa, e aí precisa de uma nota, eu viro um MEI, depois eu vou virar um microempreendedor e já vou conseguir empregar pessoas e começar a gerar renda, e eu começo esse caminho em prol do desenvolvimento, tanto do empreendedor, quanto também da geração de renda e essa contribuição para o desenvolvimento da economia do nosso Estado. É o planejamento que a Patrícia falou, né, Patrícia? Que a pessoa tem que ter um tempo aí para trabalhar na informalidade e depois passar para um mercado legal, né?
Você, na associação, é uma associação da Sim, 44? isso. Quantas pessoas são associadas? Nós conseguimos, há 3 anos atrás, porque a Feira da Madrugada já tem 3 anos, nós conseguimos tirar 532 famílias das ruas. Das ruas da Rua 44, né? É uma rua só. Mas são 532 famílias. E gera quantos empregos? Diretos e indiretos, mais de 10 mil empregos. Diretos e indiretos. E outra questão que tem que ser levantada é que eu acho que ninguém preocupa com isso. Por exemplo, os feirantes da Feira da Madrugada não conhecem o que fazer para ser um microempreendedor, para ter um simples. O Sebrae nunca teve interesse de procurar a associação da feira, falar assim, eu posso fazer uma visita para essa feira? Deixa eu explicar para esses feirantes como que eles podem se formalizar mais ainda. E porque vocês procuraram o Sebrae? Formalizar não é só pagar meu alvará. Porque aí eu só estou pagando o município, eu estou pagando o direito de trabalhar. De repente eu quero me formalizar para me ter mais direitos, como nosso colega está explicando aqui, que para mim, por exemplo, é uma novidade. Né? Eu não tenho esse entendimento que ele tem. De repente, os feirantes da Feira da Madrugada poderiam estar mais formalizados se essa questão fosse colocada dentro da feira. Patrícia, Então, mas eu te digo com toda a segurança que se você, como presidente da associação, procurar o Sebrae vai atender a associação, vai atender as pessoas que estão, de alguma forma, inseridas nessa situação. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. E é uma atitude muito boa, porque ele dá não só essa orientação, como dá dicas, né, Sim, Armélia? Tem as consultorias, voltadas podem fazer. Sim. Mas a gente, essa questão da informalidade é uma característica de países em crise, né? Nós viemos aí de uma situação de mais de 14% da mão de obra ativa do país desempregada, é isso mesmo? Nós, com a recessão econômica, tangenciamos a casa dos 14%, né? Basicamente 14 milhões de desempregados. E eu acrescento nesse debate, Suzete, um outro fator. Fala-se muito na tal da economia disruptiva, né? Cito como exemplo Uber. O Uber foi uma atividade que veio remodelar o sistema de transporte de pessoas. E veja que a relação ali, ela se assemelha. A relação não é uma relação empregatícia, não é uma relação que se tem ali uma formalidade tão explícita no modelo tradicional que nós conhecemos do regime trabalhista, mas a pessoa está no mercado ativo, trabalhando, mas perceba que a consequência dessa mudança é a consequência de uma própria dinamicidade da própria economia. Mexe com toda a economia, né? Mesmo na informalidade, né? É porque a gente tem, no Brasil, a gente tem a crise, a gente tem uma carga tributária muito pesada, que dificulta eu conseguir manter os meus colaboradores no momento de crise e principalmente aumentar o número de pessoas trabalhando comigo. E aí temos a economia disruptiva, que continua de alguma forma, e o brasileiro ele é muito criativo, então além de startups como Uber, etc., mas da mãe que vai fazer o bolo porque tem que cuidar das crianças e aí teve que sair do mercado de trabalho como seletista. Então, a gente tem essa criatividade que gera renda e que gera carreiras e que vai gerar a confeitaria, a brigadeiria. Não sei se vocês... acho que há 5 anos atrás, ninguém sabia o que era brigadeiria. Hoje você você tem brigadeiria, browneria, você tem todas essas linhas. E deve ter surgido nesse momento, né, da informalidade. Então, né? é o famoso, é o que temos para hoje, então vamos fazer desse hoje o melhor hoje que a gente pode. Pois é, mas aí a gente entra no que a Patrícia colocou. Nós não corremos o risco dessas pessoas que estão na informalidade, que acham que estão ganhando, porque você mesmo colocou, mesmo que parece uma situação um pouco confortável. Você não paga imposto, você não tem desconto no seu salário, etc. e tal. Mas isso traz, no futuro, um certo prejuízo, principalmente quando a gente pensa na questão da Previdência, né? Sinceramente, a Previdência não me interessa. Eu não vejo benefício e tenho medo do que vai acontecer daqui para frente. Se agora eu ainda sou jovem, ainda tenho saúde, eu prefiro trabalhar no que eu faço e tentar construir um mini império. O que é um mini império? É conseguir comprar um barraquinho para me poder alugar quando eu for velha. Eu vou viver daquilo ali. Eu não conto com a saúde pública, né? A escola pública. Nada disso me interessa. Eu
que me interessa era um apoio para que essas pessoas que estão 100% informais tentarem se formalizar. Mas quando a gente fala formalizar, não é só pagar imposto. Porque quando a gente fala nesse assunto, é uma coisa que chega a me irritar, é porque só gera pagamento, quer sugar o que você tem. Que benefício que eu tenho em pagar tanto do pouco que eu ganho? Então, isso a gente não tem. Então, para mim, inclusive é até o que eu falo com os meus liderados lá da Feira da Madrugada, trabalhe enquanto é jovem, enquanto tem força. E tente construir qualquer coisa que seja mínima, mas que é seu. Porque só aquilo ali pode garantir a sua previdência. Mas apesar da associação, ainda tem muita gente, muitas pessoas trabalhando na informalidade ali, né, na 44. Mas vamos entrar no outro assunto, foi pela omissão do município. Se nós tiramos 532 famílias da rua e o município não manteve a fiscalização, os oportunistas, porque já não são informais, os oportunistas abriram as suas portas, eu estou falando de lojista, tiraram essa mercadoria e levaram para a rua. Porque se nós tiramos aquelas pessoas da rua, as ruas, os espaços ficaram desocupados. E por que eles são ocupados hoje? Por quem? Que tantos informais são esses que não acabam nunca? Tem mais espaço para novos agregados na não, feira? Porque se a feira 44? tem 532 famílias, é porque só existiam essas 532. Só essas vagas. Se tem mais 500 ou mais 1.000, foi pela omissão do município, que deixou a porteira aberta, e como viu que ali tinha um ganho... Pois é, mas se essas 500 ou 1.000 quiserem ir para a formalidade, tem espaço para elas ali? Dentro da Feira da Madrugada, na planta dela hoje, não. Não. Mas se tivesse interesse, como eu já procurei, mesmo assim, já procurei eles na rua. Não tem interesse, porque a gente começa outra batalha para pedir uma expansão, mas para tirá-los da rua. Entendi. Mas eles não têm interesse. E quais são os setores onde a gente tem mais informalidade? Eu pergunto isso pelo seguinte, nós temos em Goiânia hoje um número imenso de feiras. Não Sim. só feiras de alimentos, mas feiras de roupa. Cada dia da semana você tem um. Essas pessoas, elas são informais? Como é que a gente classifica essas pessoas? Depende do seu conceito. Por exemplo, no conceito que a Patrícia trouxe da associação, da feira, da madrugada, ali ela, inclusive, hoje luta e é contrária a esses informais que estão na rua. Mas se você olhar da perspectiva de um lojista que está num shopping, que está ali como pequena empresa ou microempresa, etc., vai olhar para o pessoal da feira como um informal. Então, esse limite e essa definição, ela é muito tênue. Pois é, mas esse pessoal da feira, eles não trabalham com carteira assinada? Não. Pagam impostos para o município. Alvará. É uma licença anual, né? Exatamente. Uma vez por Só ano. uma vez por ano. Então, se a gente for pensar na definição crua da coisa, eles estão ainda na informalidade. Sim. A gente pode dizer que sim. O alvará é meramente uma taxa de fiscalização, né? Não é uma taxa, é uma autorização para que você trabalhe. Sim, eu tenho autorização para trabalhar naquele espaço. Não, sim, mas... Agora, eu sou informal da forma assim, eu não tenho nada que me garanta futuramente para a minha velhice, para uma previdência. Aí eu continuo na informalidade. Mas e se eu, de repente, quiser começar a pagar? Eu posso pagar individualmente. Como autônomo, né? Claro. Patrícia, eu me refiro à natureza tributária do valor que se paga. Né? Nas espécies de tributos que temos no Brasil, é uma taxa. Você paga uma taxa pelo exercício do poder de polícia da administração pública, no caso é a prefeitura, né, que, querendo ou não, cobra essa taxa para a emissão desse alvará. É apenas uma taxa, não se trata de nenhuma contribuição de natureza previdenciária, é a isso que eu me refiro. A gente paga para ter o uso do solo, só isso. E aí se você olhar, por exemplo, da ótica da produção ou da comercialização, como eu não tenho, às vezes, onde eu produzo ou de onde eu compro, como eu vendo, eu não tenho nota, então aí nessa perspectiva é informal. Da mesma forma, eu tenho executivos, e eu não estou falando de executivos que não estão com carteira assinada porque não têm condições de estar com carteira assinada, mas que efetivamente optam em não ser seletista porque fazendo as contas não compensa. Porque quando a gente olha essa questão, eu vou ficar sem os direitos, mas é o que a Patrícia falou, que direitos?
Que previdência é essa quando a gente for querer gozar dessa previdência? O que eu estou pagando com relação ao sistema de saúde? Acredito aqui, poucos aqui utilizam o sistema público de saúde, mas eu estou pagando isso em termos de imposto. Então, assim, isso pauperiza a percepção do que efetivamente é direito relacionado ao vínculo seletista. E hoje, cada vez mais, você tem empresários individuais, empreendedores individuais, microempreendedores, empresários, que realmente não estão preocupados com esses ditos direitos, porque, na verdade, eles muitas vezes, desculpa falar, mas não fede nem cheira. E a gente, no final, ainda somos os culpados do rombo na Previdência, né? Quem ganha 900 e poucos reais por mês de aposentadoria é o culpado pelo rombo na Previdência. Mas, Patrícia, só para deixar, para a gente esclarecer bastante a coisa aqui, ninguém está aqui julgando se é certo ou errado a formalidade ou a informalidade. A gente quer discutir apenas de que forma esse crescimento da informalidade, ele reflete na economia, e nós estamos vendo que reflete de uma forma positiva, porque de alguma forma ele movimentou a economia, ele diminuiu o número de pessoas sem ocupação, e isso tem um reflexo direto na vida de cada um. E um dado ainda mais interessante que a gente vai discutir, com rendas maiores, se eu não estou enganada. Esse momento, essa pesquisa que foi feita agora, mostra que essas pessoas que estão na informalidade estão com a renda maior do que comparado ao ano passado. A gente volta daqui a pouco, você pode ligar, mandar mensagem para o nosso WhatsApp, fazendo a sua pergunta ou dando a sua participação sobre o nosso tema de hoje. Nós voltamos daqui a pouco. Precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Sobre todas as coisas desta noite, fala sobre informalidade. Nós já anunciamos aqui, já dissemos aqui, que o IBGE divulgou recentemente dados do desemprego no Brasil, e o ano de 2018 começou com uma pequena redução na taxa de pessoas sem ocupação. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio a Patrícia, que é presidente da Feira da Madrugada da Rua 44, a Dilze Persílio, que é especialista em gestão de pessoas, e o Danilo Orcida, que é economista, advogado e sociólogo. Bom, a gente está colocando aqui, e acho que todo mundo já concorda com isso, que o mercado informal só cresce no Brasil. Qualquer um que dá uma andada no centro das grandes cidades vê isso perfeitamente. E agora no interior também, a gente já começa a perceber uma ou outra barraquinha colocada em lugar estratégico, assim, né? Nas ruas de Goiânia, a nossa equipe conversou sobre a rotina dessas pessoas, desses ambulantes, desses informais. E muita gente não tem expectativa de sair das ruas. Vamos ver a matéria. João tem 61 anos. Desde criança, acompanhava o pai pelas ruas de Goiânia para vender frutas. Tentou trabalhar em emprego fixo, com carteira assinada, mas não conseguia dinheiro suficiente para pagar as contas. Por isso, resolveu seguir os passos do pai e se tornou vendedor ambulante. 6 anos comecei a trabalhar. Eu ajudando meu pai aí peguei um carro e fui trabalhar, nunca parei. Até hoje eu trabalho, entendeu? A minha vida é vender fruta, eu gosto mais. Eu fiz 3 anos e 4 meses. Corri, aí não deu certo, eu peguei e saí, voltei para a fruta de novo. Eu trabalhava lá na firma e trabalhava na rua. Eu não parava. Eu trabalhava na madrugada, né? De dia eu vendia fruta. Tem meu ponto aqui, eu pago todo ano, eu pago o ponto, né? Que o fiscal não prender a gente. Ainda tem um apoio do governante que ajuda a gente, né? A gente precisa de um apoio. Sem subir mais, né? Para você comprar um carro e vir para trabalhar, tem que pagar frete, tem que pagar tudo. Aí o do governo chegar e falar, não, você vai pagar. Aí paga pouquinha coisa, né? Agora tem que batalhar, tem que pelejar. Então você tem que pagar um frete para trazer. Por causa do aumento na taxa de desemprego no país, milhares de pessoas têm encontrado na informalidade a oportunidade de obter uma renda mensal. Segundo o IBGE, são aproximadamente 40 milhões de trabalhadores no mercado informal no país. É o caso de Vivaldo, de 61 anos.
Ele até tentou uma vaga de trabalho formal, mas é nas ruas que tem conseguido o salário do mês. Há 30 anos, ele trabalha na informalidade, vendendo roupas no centro da capital. Ele confessa que não é uma atividade fácil. A gente chega aqui de manhã, 7 horas, 6h30, 7 horas tem que estar aqui, né? Aí sai 7 horas da noite, assim, já no período da tarde, quando... um pouco é por causa do movimento também, que deixa, né? Vai melhora para a gente ir embora mais tarde. A dificuldade tem demais, a gente não tem, praticamente não tem banheiro para ir, né? Tem que estar pedindo indo. É meio difícil, meio complicado, a vida não é fácil não. Mas tem que tocar a vida para frente, né? Não pode desanimar não. Maria Alves tem 4 filhas e se orgulha de ter criado todas com o dinheiro que ganha como ambulante. Ela está com 52 anos e há 35 trabalha na informalidade. É que eu não conseguia trabalhar. Eu vim para Goiânia no ano de 82. Eu fui trabalhar como doméstica com um prazo de 2 meses. Eu passei mal na casa da patroa. A patroa falou para mim que eu não podia trabalhar. Eu não me dispensou. Criei minhas filhas tudo através disso aqui. Minha renda tudo através disso aqui. Se eu não trabalhar aqui, eu não ganho. Apesar de todas as dificuldades, Maria diz que gosta do que faz. Eu gosto, graças a Deus eu gosto. Eu tenho fé em Deus que um dia o Senhor vai me mandar a minha bênção na minha porta. Graças a Deus. Danilo, muitos economistas afirmam que a informalidade fortalece a economia do Brasil. Você concorda com esse pensamento? Olha, por um lado, não. Eu vou me reportar a reportagem que nós vimos ali. Percebam um empresário que monta toda uma fachada de uma loja, coloca ali seu produto em exposição e, de repente, ele vê um informal montando uma barraca na porta da sua loja, tampando toda a sua fachada. Digamos que isso é quase que uma concorrência desleal. E às vezes vendendo um produto sem pagamento de qualquer tributo. Eu acredito que nós não podemos ignorar a situação de dificuldade do informal, mas eu acredito que o poder público tem o dever e a obrigação de promover uma condição de acolhimento desse informal e auxiliá-lo na condição de facilitando o processo de formalização. Aqui em Goiânia nós tivemos um trabalho exitoso à época, quando criaram a Feira da Estação, ali naquela região próxima da 44. Veja, na região da 44 é muito emblemática a situação. Os informais começaram alcançando as calçadas, hoje já montam barracas nas ruas, isso dificulta o trânsito, isso dificulta o fluxo de pessoas na porta das lojas. Então, por um lado, eu tenho uma certa ressalva no aspecto da situação desorganizada ou desenfreada que vai se proliferando. Agora, repito, nós tivemos um caso muito exitoso, à época, quando estes feirantes, por exemplo, foram acomodados com condições favorecidas, né, na Feira da Estação, de forma organizada, as barracas sistematizadas, e que permite, inclusive, um melhor faturamento, a condição de melhor exposição do seu produto. Então, por um lado, eu ainda tenho algumas ressalvas, destaco essas ressalvas em relação à informalidade. E esse exemplo da Feira da Estação, eu tive a oportunidade de prestar serviço à minha empresa, para a empresa que estava construindo esse projeto, foi a Feira da Estação, junto com o shopping, o Araguaia Shopping, ali da rodoviária, né, o grupo que estava construindo, e a gente pensou qual que era a ideia. Vamos fazer a Feira da Estação, todas as pessoas que estão na Feira Hippie vão querer ir para a Feira da Estação, porque é um shopping popular e tal, e tem estrutura, e não foi isso que percebeu. Tanto é que depois a gente teve que mudar toda a estratégia de comercialização, porque, como a Patrícia disse, tem gente que não quer sair da rua para ir para a barraca na feira, para depois ir para uma estação Goiânia, para depois ir para um shopping, Araguaia, ou um Mega Modas, um exemplo. Tem gente que não quer. Então, e aí fica aquela história, né? A gente, esse exemplo foi realmente exitoso, mas não necessariamente os ambulantes da Feira Hippie, que eram naquela época para ir para a Estação Goiânia, eles foram. Teve outros
empreendedores ali, formais ou informais, que optaram por aquela estrutura melhor. Por isso que é complicado, assim, as pessoas, não é todo mundo fazendo a mesma coisa, não é a mesma referência para todo mundo. Pois é, eu até queria saber, Dilson, pelo seguinte, por que essas pessoas não querem migrar? Porque quando você cita esse caminho, a sensação que a gente tem é de um progresso. Essas pessoas não querem, por quê? Porque já existem aqueles consumidores que querem comprar dessas pessoas que estão nessa posição, que estão na rua, porque esse produto é mais barato. O que é que acontece? Porque se a gente pensar na história de Goiânia mesmo, nós já tivemos várias tentativas de acabar com os ambulantes, de vários lugares. Conseguimos tirar da praça da Avenida Goiás, mas eles foram para outros locais. Quer dizer, eles sempre vai existir. Porque, além dessas pessoas quererem, a impressão que eu tenho é que você tem um público que quer comprar dessas pessoas. Não, eu não penso dessa forma. Vamos dar um exemplo desse senhor, primeiro que deu a entrevista aí. Ele disse que é informal há 30 anos. É uma coisa fora de lógica. Então, ele já não é nem... A profissão dele já é ser informal. Porque 30 anos na informalidade... Carreira não dele. não tem... Nada justifica isso, né? Mas se você... Eu vou repetir. Se nós conseguimos convencer 532 famílias que elas deveriam sair para as ruas, entrar para dentro de uma feira e o município não tomar conta com a fiscalização, nunca vai acabar. A informalidade nunca vai acabar. Desde que tenha um gestor que fala, acabou, nós liberamos mais uma feira para Goiânia, foi para resolver o problema da região, então não vai ser permitido nunca mais que se forme aquela quantidade de ambulante ali. Só que a gente faz a parte da gente, a gente corre atrás, a gente convence, a gente explica por quê, mas o município é omisso. Então, sem fiscalização, não adianta, a informalidade sempre vai existir, sempre. Pois é, porque... Agora, como é que fiscaliza? Porque toda vez que a gente tem uma operação dessas de fiscalização, a gente tem a situação de violência, o poder público acaba sendo taxado de... Não. Não? Você acha que não? Primeiro que não precisa de operação, porque ele não tem bandidos. Operação é quando você vai mexer com o tráfico, com a milícia. Ali são trabalhadores. Primeiro tinha que ter a conscientização. Conscientizar por que ele deve sair dali. E segundo é a permanência. A fiscalização tem que ser permanente. Não adianta. Por exemplo, nosso horário da feira da madrugada começa às 4 da tarde. Aí a fiscalização vai embora às 4 da tarde. Aí os ambulantes tomam conta da rua no horário da feira. Aí a fiscalização chega 8 horas da manhã. A nossa feira acaba 8 horas da manhã. Então os ambulantes já estão na rua desde 4 da manhã. Então, é falta de gestão. Por quê? Porque nós temos a guarda municipal, nós temos os fiscais para fazer isso. Por que não fazem? O que falta? Então, para que operação? Aí chama a mídia, vai fazer uma grande... Vai SMT, guarda municipal, polícia, fiscalização. Para quê? Então, isso chama para o confronto. Então, o que o informal quer? Ele não quer o confronto. Né? Mas ele, se você não tomar uma decisão, ele nunca vai sair de lá, como esse senhor falou. Tem 30 anos que eu sou um ambulante. Agora então, ele não é mais um ambulante, ele já é um profissional de ambulância. Suzete, me permita só colocar um ponto de reflexão. Falando de direitos, olhando pela ótica do consumidor, o consumidor que está consumindo esse tipo de produto, que, como você bem colocou, acaba tendo uma certa demanda, senão não tinha gente vendendo, ele, por acaso, não tem uma série de direitos que são resguardados ao consumidor. Né? Não tem o direito, muitas vezes, de uma troca. Imagine, quando falamos aí de informalidade, isso também é algo que acaba resvalando em práticas criminosas. Há produtos que são vendidos oriundos de contrabando, de descaminho, de falsificação. Isso são práticas criminosas. Dentro das galerias acontece a mesma coisa. Dentro os ditos formais. Então, eu asseguro que, por um lado, crimes contra a ordem do próprio consumidor. Imagine, isso fica muito evidente quando falamos de medicamentos, óculos, né? São produtos assim, que envolvem saúde pública. Qual que é o direito desse consumidor que está comprando um medicamento, muitas vezes não tem a mínima origem? São produtos que muitas vezes a informalidade coloca no mercado sem a mínima garantia
e que deixa o consumidor nessa condição de vulnerabilidade. Então, são aspectos que também merecem atenção. Só um pouquinho, Darmélia, a questão da diferença, talvez, que você falou que existe isso também dentro das galerias, é que as galerias são mais fiscalizadas também, né? Aí existe uma... Deixa eu te falar uma coisa, só uma coisa bem pouquinha que pode fazer um... 90% das galerias da região da 44 são informais. Não tem autorização do Corpo de Bombeiro para funcionar. Então, não exija se você não cumpre. Então, fiscalização tem que ser geral. Para você fiscalizar um informal, primeiro comece do grande. Para que vai começar do pequeno? Então, aquele crescimento desordenado da região da 44, porque foi desordenado. Ali foi construindo uma galeria em cima da outra, uma em cima da outra, em cima da outra. Se você chegar lá para fazer alguma compra, você não tem onde colocar um carro. Venhamos e convenhamos, Patrícia. Nos bastidores conversávamos sobre isso. Boa parte dos ambulantes que estão na 44 são funcionários dos próprios lojistas. O que eu falei aquela hora? Porque os lojistas estão se associando. Como não há fiscalização, exatamente, os lojistas estão se associando a essa mesma prática. Eu disse aquela hora? É um puxadinho da banca. É um puxadinho da banca da 532 famílias da rua. Quem está lá hoje? Aí quando eu disse, levantaram as portas, pegaram as suas mercadorias e foram para as calçadas. Quem estão lá são os lojistas. Né? Que é o cliente da madrugada e o cliente noturno. Então, o lojista trabalha 24 horas por dia. Ele fica o dia normal funcionando, a madrugada ele está na rua e à noite ele está na rua. Que informal são esses? É falta de fiscalização. E ordenamento do espaço público, que é 44, está entrando numa situação de caos no trânsito, no fluxo de pessoas. E no final do ano, quando tivemos o período das compras de Natal, ficou muito evidente o número de furtos, né? Ali tinha que ser a menina dos olhos do Estado e do município. Agora falando... Estado por quê? Porque o Estado deveria fazer uma propaganda lá fora para atrair o cliente de compras de atacado para cá. O município com a Secretaria do Turismo é a mesma coisa, né? Mas lá, final de ano, como você mesmo disse, é assim. Lá tem esgoto a céu aberto. Lá não tem um lugar para encostar um ônibus de turismo de compras. Turismo de compra, cliente que vem comprar para revender. Né? Não, por exemplo, o município não faz nada para atrair esse cliente para a capital, para que gere mais ainda movimento, para que a coisa cresça. Mas tem que tomar conta daquela região. Mas deixa eu fazer uma brincadeira, chamar mais gente, eu não sei onde vai colocar, não, porque ali já é uma loucura. Não, mas de cliente, ali é loucura de ambulante. Nós vamos colocar cliente mais também, fala. Tem muitas participações aqui pelo WhatsApp e uma delas é para a Patrícia. O pessoal da Feira da Madrugada não formalizou no MEI, microempreendedor individual, que ele entende que os direitos estariam mais seguros. Ele faz a pergunta para você. É o professor Francisco Lopes de Araújo, da Sempre Estudos Técnicos. Eu simplesmente não entendi a pergunta. Se você não fez, se o pessoal da 44 não fez um cadastro no MEI, microempreendedor individual. Sim. Eu não sou uma pessoa altamente esclarecida. Eu não tenho curso superior. Poucas coisas que ele falou aqui, eu já comecei a entender como que funciona. Por que ninguém nunca teve interesse de procurar a Feira da Madrugada? Falar, vocês querem ser mais legalistas? Vocês sabem que existe esse caminho aqui? Como é que a gente pode vir fazer uma visita? Chama seu pessoal, leva no Sebrae para a gente orientar. Ninguém. Nós estamos lá ao léu. Lá ninguém, por exemplo, o município não colocou uma luz para a gente trabalhar. Então, tudo que é colocado ali foi com dinheiro nosso feirante. Cada feirante contribuiu, cada feirante paga, mas ninguém, a gente não tem respaldo de nenhum órgão. É isso que eu quero dizer. Tá bom, a gente vai chamar nosso intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais colocações e participações de telespectadores. É uma Maricinegão, derrubou tabuleiro, mas parece um caminhão, derrubou tabuleiro. É uma Maricinegão, derrubou tabuleiro, mas parece um caminhão, derrubou tabuleiro. Ficar sentado e não olhar pra trás, e esquecer o passado, olhar o futuro. Último bloco do Sobre Todas as Coisas desta noite, que fala sobre informalidade. Nós
sempre apresentamos aqui no Sobre Todas uma indicação de filme relacionado ao tema que a gente está discutindo. E hoje o nosso filme é A Procura da Felicidade, não é, Darmélia? Isso mesmo, Suzete. É um filme baseado em uma história real, retrata a vida de Chris Garden, que viveu em uma grande crise financeira. Ele foi abandonado pela esposa, foi despejado porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel e foi morar na rua com um filho de 5 anos de idade. Batalhou por um emprego, ele conseguiu um estágio numa empresa sem remuneração, mostrou competência, talento, cresceu e depois montou o próprio negócio. E ele ficou rico e deixa uma lição de que precisa sonhar, né? Acreditar no sonho, que a pessoa vence. Nas horas mais difíceis, ele rezava, ele fazia uma oração e dizia assim: por favor, não remova esta montanha, dê-me forças para subi-la. Até ele conseguir ter sucesso, ele sofreu muito com o filme. É um filme lindo, Isso vale é tão indicação. fantástico que parece que é filme só mesmo. Não parece uma que foi história real. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele no Congresso Mundial de Recursos Humanos no Chile. Ele deu uma palestra, aí ele comentando, né, que o mesmo todo o sofrimento que ele teve no filme não chegou a 10% do sofrimento que ele teve na vida real. Com a esposa, com a filha, uma filha, não é um filho. Na vida real é uma filhinha. E tá lá dando. Uma filha. E ele dá palestra sobre isso, é uma pessoa de extremo sucesso, tem um instituto de desenvolvimento de pessoas, muito baseado nessas metodologias. Conta então, a história realmente, de sucesso, né? Realmente o cara. Exatamente. Agora, nesse filme com o Will Smith, observe que a criança que o acompanha é o filho dele na vida real. Né? E traz um pouco mais de realidade. Né? Vamos agora, Darmélia, vamos aproveitar para mais colocações. Tem várias colocações aqui. Uma pessoa que não deixou o nome, mas ele fala que as galerias são praticamente todas sem alvará, que todos que trabalham nas galerias são informais. É isso mesmo, Patrícia? Foi isso que eu disse aquela hora. Se você tem 90% de uma região construída na informalidade, como que quer cobrar de... O que é informal? Já não estou entendendo mais o que é informal. Já não sei mais o que é isso. Tem uma outra participação que fala do Murilo de Araújo. Sempre debatemos a importância de se regularizar a questão dos trabalhadores informais, como ambulantes, feirantes, etc. No caso dos feirantes, como fica a questão da ocupação dos espaços urbanos? Tem lugar para todos dentro das grandes cidades? Olha, faz a pergunta. Há pouco eu comentava com a Suzete, eu tenho conhecimento de um projeto, eu sei que isso ainda é projeto, não saiu do papel, mas existe um projeto de construção de um corredor da moda, que é interligando a região da 44 com a região da Bernardo Saião, criando ali o corredor da moda. E isso integrado com o transporte público, que aí, ali naquela região também, dentro do projeto da cidade, se contempla o BRT, que também é um projeto que ainda não avançou na nossa capital. E acredito que o próprio Cindy Lojas, eu tenho conhecimento que eles desenvolveram um projeto arquitetônico e encaminharam para a prefeitura numa tentativa de avançar essa revitalização da região central. Enfim, eu acredito que ao longo do tempo, só o tempo vai dizer aí se esse projeto vai ser concretizado. Mas essa revitalização que é de interesse dos lojistas, é de interesse só dos lojistas. O projeto, acho que chama Projeto Jesus. Eles querem revitalizar a praça. Em troca, o município ou o estado daria a frente todinha da praça para eles fazerem estacionamento de cancela fechada. Isso não é interessante para quem é feirante naquela praça. Agora, só acrescento que a praça está abandonada. Totalmente. Nós ali temos um patrimônio tombado, a Praça do Trabalhador é de dar dó. Ali virou um depósito da SMT, ali tem patrimônio tombado pelo IFAM, né? E eu vejo que ali existe uma situação que urge, porque a Praça do Trabalhador está lançada aos ratos. Mas parece literalmente lançada aos ratos. Há pouco tempo tiveram que fazer uma detetização por conta dos inúmeros ratos que lá ocupam. Mas a prefeitura se manifestou recentemente sobre isso, dizendo que vai utilizar o recurso que o governo federal destinou para esse tipo de local e vai fazer uma revitalização. Vamos aguardar para ver quando, né? Tem a participação do Hernani, de Goiânia. Ele sugere, acho que está dentro do que a Patrícia falou há pouco,
a saída para essa grande informalidade, grande número de informais, não seria uma mega campanha com apoio e facilidades para a formalização desses informais? Sim, conhecimento, esclarecimento. Qual a vantagem de ir para a formalidade, né? Vou dar um exemplo rapidinho. Tem um sindicato aí que está fazendo cobranças para feirantes que a gente não conhece. Aonde é o sindicato? Que endereço que é? Qual o benefício que esse sindicato me traz? A última foram R$ 3.800, porque você está atrasado há 5 anos. Há 5 anos de quê? Como que você me filiou a isso aí se eu nem te conheço? Da onde você pegou meus dados? Aí procuramos uns advogados, fomos atrás para saber. Diz que não, que é automaticamente. Ele pega os seus dados na prefeitura e sindicaliza você, aquele sindicato. Aí começam as cobranças. Então, o povo está cansado de pagar. Aí todo mundo acaba... Não tem nada em troca. Nada. A gente não sabe nem que sindicato que é. E descobrimos que é uma família que está há 30 anos na presidência desse sindicato. Como que eu vou pagar uma coisa se eu não sei nem o endereço? Qual o benefício que eu tenho? Eu posso levar minha filha numa consulta? Eu posso tratar do dente dela? Tem um clube que eu posso levar minha família para fazer uma recreação? O que que eu posso... Por que que eu só pago? Se eu adoecer, eu tenho um seguro? Tem um auxílio? Por eu não poder estar trabalhando? Então todo mundo está cansado disso. Por isso que todo mundo vai para a informalidade. Mas eu sou contra a informalidade. Certo. O Jean, né, um menino de 13 anos, mandou uma mensagem aqui bem bonitinha, dizendo que assiste a TV Brasil Central e que o programa predileto dele é o Sobre Todas as Coisas. Um abraço, fofo, né, Jean? Agora, a Patrícia falou uma coisa realmente interessante, que a gente se perdeu aqui. O que é informalidade, né? Se a gente definir a informalidade como aquele trabalho que não tem carteira assinada, vocês também estariam na informalidade, né? Apesar de pagar essa taxa, não sei como é que é o nome que daria, esse alvará para funcionar. Quer dizer, vocês não são ilegais, mas vocês são informais. É isso. Estou errada? Não. Então, é exatamente isso. Agora, nós estamos caminhando para os minutos finais do programa. Eu queria que a gente falasse o seguinte. Se a gente começar a ouvir alguns economistas, muitos vão falar que a informalidade ela traz problemas para o país. Mas eu não consigo, se você me pedir para reproduzir que problemas são esses, eu não consigo dizer, além dessa concorrência desleal com o lojista, que a gente pode considerar desleal, porque ele está pagando imposto, porque ele investiu numa fachada, porque ele paga direitos trabalhistas das pessoas que trabalham para ele. Então, você tem isso, você tem o não direito do consumidor, porque hoje, se você chegar numa lavanderia para lavar a sua roupa, você pode procurar no balcão, porque se não tiver, você cobra. Tem que ter o Código de Defesa do Consumidor. O consumidor, ao chegar em qualquer estabelecimento, ele tem que saber os seus direitos. E hoje eu brinco que a gente tem muito direito como consumidor. É difícil, às vezes, conquistar, mas a gente tem. Vocês conseguiriam, me colocar, enumerar para a gente 3 ou 4 problemas que são trazidos com a informalidade? Olha, eu como empresária, como pequena empresária, eu acredito muito nos empreendedores e profissionais não seletistas que efetivamente movimentam a economia, muitos já geram emprego. E quando a gente fala, por exemplo, de feira, aí parece que ali não tem nada, né, de formalidade, mas você tem empresas que são constituídas como empresas, como microempresas, que têm os seus funcionários registrados, mas que vão comercializar na feira. Então, não é que eles são totalmente informais. Eles são, por exemplo, você pode ser formal na produção e informal na comercialização. Você pode ser formal na produção, formal na comercialização, entre aspas, alternativa, que não seria a loja ali. Então, você tem várias situações onde você pode gerar renda, no primeiro momento, para você e para sua família, e no segundo momento, gerar emprego e mudar a situação, como a Patrícia falou, de quase 600 famílias. Isso é muito relevante. E aí, realmente, se você... aquela pessoa que está ali, o ambulante,
que está ali na rua, que atrapalha a fachada, que é difícil você chegar, que aí o consumidor fica com medo de ir lá porque pode ser assaltado, e aí esse aí realmente é um problema. Mas esses, eu nem sei, nesses números que passam aí falando de informais, eu acredito que esses ambulantes 100% informais, nem sei se eles estão contados direitos, porque na verdade, acabam não existindo para as estatísticas. Então, acho que a estatística ela tem que ser melhor analisada, melhor apurada, para saber de quem que a gente efetivamente está falando. Agora, profissionais, empreendedores, como a Patrícia, que está lá na feira, como o cara que está lá na galeria da 44, aquele que é MEI e presta o seu serviço. Isso, para mim, eu não consigo ver como prejudicial à economia do Brasil, sinceramente. De fato, eu não os considero informais. Então, pelo contrário, não possuem um vínculo trabalhista, porém estão registrados numa condição de formalidade no aspecto de ter ali a sua condição de empreendedor registrada, um CNPJ registrado. O aspecto que eu vejo da informalidade, Suzete, e reforço essa ideia, é no âmbito da falta de segurança que se traz ao consumidor, né, e a origem de produtos que muitas vezes são produtos de origem duvidosa e que pode ter, inclusive, origem criminosa, de contrabando, de escaminho, que são práticas que o direito penal vai tratar vai tratar como crime mesmo, né? E a informalidade acaba permitindo esse cenário. Então, são as ressalvas que eu insisto aqui em colocar. Patrícia, você quer colocar para a gente? Quero, bem rapidinho. Eu sou totalmente oposto de tudo que vocês falaram. Eu acho que o que preocupa um país com a informalidade é a falta de pagamento de impostos. E não adianta a gente pagar se vocês não souberem usar. Então, uma política justa, uma sociedade justa. O que eles acham que abala um país com a informalidade é a falta de entrar dinheiro. Se o dinheiro não entrar, não tem saúde, educação, não tem nada. Mas o dinheiro entrando também a gente não tem. Então, pense bem o que é informalidade. O que prejudica um país você ser informal? É a falta de dinheiro no bolso deles. Suzete, só dar 2 exemplos, né, de vendedores ambulantes que saíram da informalidade e ganharam a vida, né? Hoje são milionários. É o Silvio Santos e o David Portas, né, que hoje faz palestra no mundo inteiro, já realizou mais de 1.800 palestras. Então, assim, é uma história interessante também, história boa, de sucesso e que conseguiu vencer na vida. Vamos sair da informalidade. Agora você falou uma coisa interessante, só para a gente terminar, a questão da infraestrutura que muitas vezes o poder público não oferece nesses locais. Eu queria só entender uma coisa. Quando vocês legalizam uma feira, um espaço para feira, isso vem com o aval essa legalização é feita na prefeitura. Vocês não vão para um local que já tem essa infraestrutura, o banheiro, um local. E isso, no momento dessa assinatura, desse acordo, isso é pedido, a prefeitura fala que vai fazer, porque o que a gente percebe em algumas dessas feiras, não todas, é que isso gera um problema, um impacto para a população daquele local, para aquela comunidade ali. Não tem banheiros, o lixo fica jogado ali, não há o cuidado em separar o seu lixo. Muitas vezes essas feiras são colocadas próximas a esgoto a céu aberto, o que gera um problema até de saúde para as pessoas. Como é que é essa relação com a prefeitura? Como o nosso caso, a nossa feira em particular, a gente não cabe em nenhum desses itens que você citou, né? Porque ali não tem impacto de vizinhança, porque é um local comercial e no nosso horário é tudo fechado, né? Mas a prefeitura é completamente omissa em relação ao banheiro. Eles colocam um banheiro lá. Nossa feira começa quarta, eles colocam na terça e tiram sexta de manhã. É o mesmo banheiro. E aquela região ali só existe drogados, moradores de rua. Então, o banheiro que o cliente teria que usar são os mesmos que os moradores de rua. Não estou desfazendo dos moradores de rua. Que tivesse banheiro para eles. E aquele banheiro para a feira. Que tivesse alguém para dar assistência de higienização daquelas cabines. Porque o nosso cliente ele vem do Pará, Rondônia, Mato Grosso, Piauí. Ele chega na feira, ele não tem onde lavar a mão. Não vou falar nem do banheiro mais. Ele não tem uma água para lavar a mão. Ele vai para a praça de alimentação, ele vai comer. Aí o feirante da praça de alimentação, ele tem que levar um galãozinho de água, porque quando o cliente acabar de comer, ele quer lavar. Ele tem que jogar água na mão do cliente para ele lavar. Então, infraestrutura
do governo municipal, nós não temos nenhuma. Ali tudo é por conta do feirante da associação. Certo, nós vamos encerrar o nosso programa. Eu quero dizer que se nós tivermos aí um telespectador ligado à prefeitura, nosso espaço está aberto para você responder, para a prefeitura responder às colocações que foram feitas aqui. Eu acredito que até seria interessante, vou ver se a nossa produção consegue buscar na prefeitura respostas para algumas das questões que foram colocadas pela Patrícia. Patrícia, muito obrigada pela sua presença. Sempre à disposição. Dilze, mais uma vez, foi um prazer receber você aqui. Sempre um prazer falar aqui e trazer perspectivas de desenvolvimento de vida e de carreira. Danilo, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Pelas informações colocadas aqui. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Boa noite a você, telespectador, que ficou com a gente. O reprise deste programa é no sábado, às 7 da noite. Na próxima segunda, nós estaremos aqui. Boa noite, até lá. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar.